Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Hoje é dia de falar sobre mecanismo de solidariedade, o quanto ele vem ajudando a equipe do Fluminense, né? Eu me chamo Alisson e trago as informações aqui do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Vamos falar desse mecanismo de solidariedade e o quanto que ele vem rendendo aí de valores bastante importantes aí para o Fluminense, né? Um mecanismo que as pessoas acharam que ia ajudar mais equipes aí menores se mostra muito eficiente, muito importante aí para todos os clubes. Então vou falar disso e muito mais, mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe aí com os amigos tricolores. Vamos tentar expandir ainda mais essa rede aqui de arretados aí que torcem para o Fluminense. Vamos trazer ainda mais torcedores aí tricolores de toda a terra unidos aí para estar se informando, se atualizando e principal também conhecendo cada vez mais nosso Fluminense. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar aqui um pouco do mecanismo de solidariedade. Eu fiz um vídeo explicando melhor, explicando porcentagem, explicando idade, de onde começa, onde acaba. Eu vou colocar em algum momento aqui no vídeo, pode ser antes ou depois aí, eu vou deixar em algum momento aí com relação a isso, mas então já vou direto aqui a valores que o Fluminense vem recebendo desse mecanismo de solidariedade e vou passar aí para vocês, a gente está entendendo melhor cada vez mais isso aí. Então, pela regra aí desse mecanismo de solidariedade, um clube formador terá o benefício de uma porcentagem do valor aí de uma negociação internacional entre 0,25% e 5%. O cálculo é exato e depende aí do tempo que o jogador passou em cada time entre a idade de 12 anos aos 23 anos de idade. Resumidamente, é isso. Entendeu? Pra gente não entrar muito sobre o que vou estar explicando e tudo. Então, assim, vamos lá. Esse mecanismo rendeu em pouco tempo. Eu vou pegar só de 8 meses até hoje. O quanto que esse mecanismo aí rendeu para o Fluminense aí em valores e vou explicar, porque também tem algumas taxas, tem algumas coisas aí, algumas partes contratual, porcentagem envolvida no meio da negociação. Já de antemão, eu não vou colocar o Praxedes, porque o Praxedes, no primeiro momento, é de Inter para Bragantino, então, Bragantino Brasil, então não vou colocar ele. O dele ainda é porcentagem que o Fluminense ficou com relação ao atleta. Vamos lá. O primeiro caso que nós vamos falar é o do mais rápido, o mais prático, que eu não gosto muito de falar, mas vamos lá, vamos falar aqui, o Marcos Paulo. Marcos Paulo assinou um pré-contrato aí com o Atlético de Madrid, como vocês sabem, ele vai sair de graça já no meio do ano, jogador de 19 anos, é formado aí na categoria de base de Xerém, e na teoria ele sai de graça, mas graças a esse mecanismo aí, trata-se do training compensação ou compensação por treinamento, o Fluminense. Então, graças ao mecanismo aí da FIFA, que trata-se do training compensação ou compensação por treinamento em português, o GE apurou no que no caso Marcos Paulo, o Fluminense terá direito aí a cerca de 500 mil euros, pouco mais de 3 milhões de reais. Então, caso se confirmar ser do atacante, a fim do contrato, em julho deste valor precisará ser pago dentro de 30 dias pelo próprio clube responsável pela contratação, no caso o Atlético Madrid, né? O valor, como vocês sabem, é considerado baixo, mas pelo menos o atleta que seria totalmente de graça, agora deixa algum valor aí para o Fluminense. Nos últimos dias foi confirmado a venda de uma ex-joia de Xerém aí do Gesso, que chegou aos 7 anos de idade, foi vendido aí para Itália aos 18, mas acabou voltando por empréstimo aí pelo tempo ao Fluminense. Então o Fluminense tem direito a receber 2,7 do valor ali da negociação internacional. Ele foi vendido pelo valor de 25 milhões de euros, que chega na casa de 160 milhões de reais. Então o Fluminense teria direito ali a 2,7 milhões 2,7%, perdão, do valor que é fixado, que equivale aí a 675 mil euros, que dá aproximadamente 4,1 milhões na cotação atual. É isso, 4,1 milhões na cotação atual, que eu já estou somando aqui, galera, para deixar no final do vídeo, a gente fazer ao vivo. Então, esse mecanismo de solidariedade tem ajudado financeiramente o Fluminense demais nos últimos anos, como eu falei, e o clube teve direito aí a mais vendas, que eu vou estar passando aqui para você agora. Então, assim, vale destacar que quando ele chegou na equipe lá do Flamengo, o Fluminense teve direito a receber mais 1,3 milhões de quando o Flamengo comprou ele da Roma. Então, já foi mais um aí, somando esses 4,1 milhões. Então, vamos seguindo. Outro que gerou aí valores para o Fluminense foi
foi o Wendel, quem não lembra do Wendel, ex-volante do Fluminense, cria de Xerém, que estava do Sport e foi vendido para a equipe do Zenit pelo valor de 20 milhões de euros, o que vai render uma boa quantia aí aos cofres tricolores. Já rendeu, ninguém sabe a forma que foi pago. Acho que até o início da temporada ainda não tinha sido pago, mas já deve estar resolvida essa situação, ou pelo menos parcelada essa situação. O Fluminense soube que o volante de 23 anos, na época lá, essa notícia tem exatamente 8 meses, é a mais antiga. Então, somado o mecanismo de solidariedade da FIFA com a cláusula contratual da época da venda para o time português, o Flu terá direito aí a quase 10 milhões. Já vamos botar aqui mais 10 milhões. Então, assim, o mecanismo de solidariedade calculado com base no tempo, isso aí eu já passei para vocês. Ele chegou em julho de 2015 o Fluminense, então foi vendido antes de completar 18, antes de ser vendido em janeiro de 2008. Foram 2 anos e meio no clube, que dá ao tricolor cerca de 1,2%, aproximadamente 1,6 milhões de reais. Como a venda foi para 20 milhões de euros, foram 2,5 milhões que pagaram em 2018. Então, o Fluminense teve uma negociação de lucro aí, e desse lucro aí de 10% do lucro, que foi um acordo que foi colocado na cláusula, foi de 8,3 milhões, ou seja, além do mecanismo de solidariedade, que foi de 1,6 milhões, o Fluminense ganhou com ele mais 8,3 milhões, aí, somando, né, da venda com a cláusula aí que o Fluminense tinha no contrato de 10% em cima do lucro. Então já estou colocando os valores tudo em cima e explicando aí. Seguindo aí, o Fluminense teve direito aí também na negociação que envolveu Flamengo e Fiorentina. O Flamengo comprou o Pedro, não me lembro o Apple, só que o que interessa é que ele foi anunciado essa compra aí por 14 milhões de euros, 87 milhões de reais aí, um contrato até 2025. O Fluminense monitorou, porque o Fluminense ainda tinha uma parte do valor, né? Então o Fluminense manteve 20% ali dos direitos econômicos quando vendeu para a equipe da Fiorentina. Mas quando ele foi contratado aí pela equipe do Flamengo, o Fluminense também teria direito aí a uma porcentagem. Então, o Fluminense teve direito a uma porcentagem como clube formador do Pedro. No caso, o Fluminense, onde o Pedro chegou em dezembro de 2013, o tricolor deve receber em todas as negociações daí em diante um valor de 2,8 milhões do valor, segundo os cálculos aí base FIFA. Então essa parte equivale ali a 390 mil euros, ou seja, um total de 2,4 milhões aproximadamente da negociação. Somando o montante aí do Fluminense, chegaria a 11 milhões. 11 milhões por quê? 11 milhões somados com o valor que o Fluminense tinha de 20%. Porém, o Fluminense não receberá esse valor só de uma vez, que é o mesmo caso, talvez, aí não sei se como ficou a situação do Wendel, talvez seja a situação do Jéssica, talvez esteja um parcelamento ali. Não, acho que só do valor que passa os 25 milhões para chegar em 30. Eu acho que os 25 são à vista. Então o Fluminense recebe direto uma parte, mas fica faltando ali das variantes, possivelmente de metas, né? Então, o pagamento em 6 parcelas, o Flamengo acertou esse pagamento com a Fiorentina em 6 parcelas iguais de 2,3 milhões de euros, 2 por ano, e conversando ali em 2021, terminando em 2023, né? O tricolor entra lá na divisão e trâmite parecido. O clube também esperava, eu não sei como ficou essa situação do Ender. O que se sabe é que o Fluminense aí de 8 meses para cá, com esse mecanismo e dentro dessas negociações, algumas cláusulas contratuais, o Fluminense fez um valor aí de 29 milhões,4, quase 30 milhões de reais, só com valores de mecanismo de solidariedade de vendas, de muitas vezes ex-atletas que não fazia até um certo tempo que não estavam no Fluminense, e o Fluminense aí, dentro dessas negociações, conseguiu ganhar bastante coisa. E é isso aí, pessoal. Vamos valorizar o mecanismo de solidariedade, porque de ganho em ganho a galinha enche o papo. Mas também tem que aprender a vender melhor seus atletas, porque aí a valorização fica boa para todo mundo. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe seu comentário, compartilha com os amigos tricolores. É isso aí, saudações tricolores, até os próximos vídeos. Valeu!